Olá, povo de Deus, é sempre uma alegria receber você aqui. Esse canal é um espaço de crescimento espiritual, então já se inscreve, ative o sininho das notificações, nos ajude a levar essa mensagem ainda mais longe. Eu quero começar esse vídeo fazendo umas perguntas para você. Você ainda enxerga Deus como enxergava antes? Você ainda se emociona na presença dele? Ainda sente alegria ao orar? Ainda tem aquela expectativa quando abre a Bíblia? Ou sem perceber alguma coisa foi ficando apagada dentro de você? Eu quero ler o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 18, nos versos 35 ao 43. Me acompanhe. Aconteceu que, aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. O texto que acabamos de ler fala sobre um cego à beira do caminho, mas existe um detalhe que muitas vezes passa despercebido. Quando Jesus pergunta o que ele deseja, ele responde: Senhor, que eu torne a ver. Ele não disse que eu veja, ele disse que eu torne a ver. Isso significa que em algum momento da vida, aquele homem, ele já tinha enxergado. Ele sabia o que era ver, ele sabia o que era caminhar com autonomia, sabia o que era contemplar o mundo ao seu redor, mas por alguma razão ele perdeu a sua visão. E sabe o que isso me ensina? Muitas vezes nós também somos assim, não fisicamente, espiritualmente. Já tivemos paixão por Deus, já tivemos sede da presença, já experimentamos momentos profundos de oração, já vimos Deus agir de maneiras extraordinárias, já choramos na presença dele, mas a vida acontece. Vêm as decepções, as lutas, o cansaço, as frustrações, as feridas, e pouco a pouco, sem perceber, nós começamos a nos acomodar. Continuamos caminhando, mas sem o mesmo brilho. Continuamos frequentando igreja, mas sem aquela mesma expectativa. Continuamos falando de fé, mas já não enxergamos mais com a mesma clareza. E aquele homem estava exatamente assim, sentado à beira do caminho, vivendo de esmolas, conformado com aquela condição que não era o propósito original para a sua vida. Mas tudo mudou quando ele ouviu um barulho. A multidão estava passando e ele perguntou: o que está acontecendo? Alguém respondeu: Jesus de Nazaré está passando. E naquele instante, algo despertou dentro dele. Porque existem momentos em que Deus permite que algo mexa conosco para nos tirar dessa acomodação. E o que mais me chama a atenção é que disseram para ele: Jesus de Nazaré está passando. Mas ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Perceba a diferença. A multidão enxergava apenas o Nazareno, mas aquele homem enxergava o Messias. Mesmo sem os olhos físicos funcionando, ele conseguiu ver quem Jesus realmente era. Às vezes, quem está quebrado enxerga mais do que quem está confortável. Às vezes, quem reconhece sua necessidade vê mais longe do que quem passa ou do que quem pensa que não precisa de nada. Às vezes, quem está quebrado enxerga mais do que quem está confortável. Às vezes, quem reconhece sua necessidade
vê mais longe do que quem pensa que não precisa de nada. E quando ele começou a gritar, tentaram fazê-lo parar. Mandaram que ele se calasse, mandaram que ele aceitasse sua condição, mas ele gritou ainda mais forte. Sabe por quê? Porque quem sabe que Jesus é a resposta, não pode permanecer em silêncio. Talvez hoje existam vozes dizendo para você se conformar. Já foi seu tempo, você nunca mais será como antes, você não adianta tentar novamente. Mas o exemplo daquele homem nos ensina que existem momentos em que precisamos romper com esse conformismo e voltarmos a clamar. Porque uma coisa é contentamento, outra coisa é conformismo. Contentamento é confiar em Deus em qualquer circunstância. Conformismo é acreditar que não existe mais nada para viver. E eu acredito que Deus ainda tem mais para nós, mais intimidade, mais crescimento, maturidade, propósito, presença. Quando Jesus o chamou, fez uma pergunta simples: o que você quer que eu faça? E a resposta foi direta: Senhor, eu quero voltar a ver. Que oração linda, meu irmão. Ele não pediu riqueza, não pediu status, não pediu reconhecimento, ele pediu visão. Porque quando a visão volta, a direção volta junto também. Quando a visão volta, a esperança volta. E quando a visão volta, a fé é renovada. Talvez hoje a sua oração precisa ser essa: Senhor, eu quero voltar a ver, voltar a enxergar o seu cuidado, voltar a perceber a sua presença, voltar a ter paixão pela tua palavra, voltar a sonhar os sonhos que ficaram esquecidos. E voltar a acreditar que o Senhor ainda está trabalhando em minha vida. E a Bíblia diz que Jesus respondeu: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Naquele mesmo instante ele voltou então a enxergar. O mesmo Jesus que restaurou a visão daquele homem continua restaurando hoje, continua curando corações cansados, continua reacendendo a fé apagada, continua despertando pessoas que estavam acomodadas, continua devolvendo visão espiritual para quem perdeu a capacidade de enxergar o agir de Deus. Então não aceite viver à beira do caminho, não aceite apenas viver de lembranças que Deus já fez. Clame novamente, busque novamente, creia novamente, porque Jesus continua passando e quem clama por Ele nunca sai da sua presença da mesma forma que entrou. O maior milagre não é apenas voltar a enxergar com os olhos, é voltar a enxergar com o coração aquilo que Deus nunca deixou de fazer. Se essa palavra tocou o seu coração, compartilha ela com alguém, meu querido. Já siga o canal Instante da Graça. Já aproveite para ativar o sininho das notificações para você não ficar de fora quando um vídeo novo surgir. Que Deus te abençoe, te dê uma excelente semana. Até a próxima.